Olá pessoal, dando continuidade à nossa segunda lição, iremos abordar agora o dimensionamento das cargas de força. Lembrando que na primeira parte dessa lição nós trabalhamos o dimensionamento das cargas de iluminação. Então, é o objetivo dessa segunda parte da lição, dessa parte 2, assimilar as diretrizes para o dimensionamento das cargas de força, tanto as TUGs quanto as TUs. Para o dimensionamento das TUGs, a diretriz da 5410 ela determina que os pontos de tomada eles devem ser dimensionados em função do perímetro da instalação. Lembrando que nós temos uma diferença entre ponto de tomada e tomada de corrente. Então, quando nós falamos de tomada de corrente, nós estamos falando especificamente do componente, daquele lá do equipamento no qual você vai conectar o plug para energizar o seu equipamento elétrico. Quando nós falamos de ponto de tomada, aí nós podemos ter mais de uma tomada de corrente. Então, se você tem uma tomada simples, como é comumente tratada na engenharia, nós temos ali um ponto de tomada que existe uma tomada de corrente. Quando nós temos aquela tomada dupla, nós temos um ponto de tomada com duas tomadas de corrente. Então, é bom saber qual é esse dimensionamento, porque aqui o que nós estamos dimensionando são pontos de tomada e não tomadas de corrente. Ok? Então vamos lá. O que é que a norma determina com relação ao dimensionamento das TUGs para ambientes como o banheiro? Então, segundo a 5410, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, com distância mínima de 60 cm do limite do box. Então, você pode instalar uma tomada dentro do box? Até pode, só que aí você tem que seguir uma série de restrições e de considerações que a norma impõe. Então, para evitar você estar instalando equipamentos específicos com um grau de proteção maior, é interessante que você dote essa tomada fora do box e a uma distância de pelo menos 60 cm do limite do box. Geralmente essa tomada ela é instalada junto à pia, que é onde você faz a utilização dessa tomada. Geralmente para você utilizar um secador de cabelo, um aparelho de barbear. Então, geralmente esse equipamento ele é utilizado junto à pia. Então, o interessante é que essa tomada que ela seja instalada bem próximo à pia do banheiro. Quando você tem banheiros maiores, pode ser que você faça o projeto de uma instalação de alto luxo, que você tenha banheiros com maiores dimensões. Então, nesse caso você julgue necessário prever mais de uma tomada, o interessante é que você faça uma atribuição de 600 VA por tomada. Então, no WC1, lembrando que a gente calculou para a iluminação, a gente fez o dimensionamento em função da área. Para as TUGs, nós fazemos o dimensionamento em função do perímetro da instalação. Então, em alguns ambientes existe uma carga mínima a ser instalada, que é o caso dos chuveiros. Então, nesse caso aqui dos banheiros, então nesse caso dos banheiros nós vamos adotar o critério mínimo, então teremos somente uma tomada de uso geral de 600 VA, tanto para o WC1 quanto para o WC2. Então, dimensionamos as TUGs para os banheiros. Vamos agora então fazer o dimensionamento das TUGs para as cozinhas, copa-cozinha, área de serviço. Então, para esses ambientes, cozinha, copa-cozinha, copas, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderia. Então, o dimensionamento dessas tomadas, eles devem ser feitos a quantitativo de pontos de tomada em função do perímetro, e a norma determina que deve ser previsto um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. No caso da cozinha, deve ser previsto acima da bancada da pia pelo menos duas tomadas de corrente. Então, nesse caso, você pode ter duas tomadas de corrente e dois pontos de tomada, ou você pode ter um ponto de tomada com duas tomadas de corrente. Daí a importância de você saber diferenciar o que é ponto de tomada e o que é tomada de corrente. Então, o que a norma determina é que você dote pelo menos duas tomadas de corrente acima da pia, em um mesmo ponto ou em pontos distintos. Então, quando for no mesmo ponto, nós teremos um ponto de tomada com duas tomadas de corrente, ou se for em pontos distintos, nós teremos
2 pontos de tomada, cada um com uma tomada de corrente. Então, com relação à potência desses pontos, tanto em cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia ou locais semelhantes, você deve atribuir 600 VA por tomada para as 3 primeiras tomadas e 100 VA para cada uma das excedentes. Ou seja, se você vai fazer o projeto de uma edificação, existe um banheiro, uma cozinha, e você fez o dimensionamento em função do perímetro e resultou 4 tomadas, então você vai colocar 3 tomadas de 600 VA e uma tomada de 100 VA. Se o perímetro lá, em função do perímetro, você resultou 2 tomadas, então você vai instalar 2 tomadas de 600 VA. Se resultou em 5 tomadas, você vai instalar 3 tomadas de 600 VA e 2 tomadas de 100 VA. Aqui nós não fazemos distinção entre uma tomada e outra, ou seja, esse dimensionamento aqui é para fins de dimensionamento da carga da edificação. Não quer dizer que lá na tomada nós vamos diferenciar a tomada de 100 VA da tomada de 600 VA, não. Então, as tomadas são todas iguais nesses ambientes, porque são tomadas de uso geral, mas não existe distinção entre elas qual é a tomada de 600 VA ou qual é a tomada de 100 VA. Essa carga que nós estamos dimensionando aqui é para fins de dimensionamento do alimentador da nossa edificação, ou seja, para o cálculo da demanda e o cálculo da carga total da nossa edificação. No caso da nossa edificação, a qual estamos estudando, se lembrarmos, nós temos um perímetro da cozinha que resultou em 8,8 metros. Então, o dimensionamento das tomadas é em função do perímetro, então basta dividirmos esse perímetro pela fração de 3,5 e resultará a quantidade de tomadas. Então, sempre o arredondamento é para cima, então nós teremos 8,8 dividido por 3,5 vai resultar em 2,51. Então, fazendo o arredondamento para cima, resultaremos em 3 tubos. Por que o arredondamento para cima? Se lembrarmos lá da norma, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Ou seja, qualquer número fracionado, você faz o arredondamento para cima. Então, no caso da cozinha, nós teremos 3 tubos, seguindo a diretriz da norma, nós teremos 3 tubos de 600 VA. Lembrando que as 3 primeiras tubos devem ser previstas com a potência de 600 VA cada. Já para a área de serviço, nós temos um perímetro de 6,76 dividido por 3,5, vai nos resultar em 2 tubos. 2 tubos também de 600 VA. Já em outros ambientes, que aí não envolvem, vamos dizer assim, não são áreas molhadas, como cozinha, área de serviço, são aqueles ambientes mais comuns, como salas, dormitórios. Se a área desse ambiente for superior a 6 metros quadrados, aí deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, no caso, a recomendação com relação à distribuição desses pontos, eles devem ser espaçados tão uniformemente quanto possível. A norma faz essa recomendação, mas a melhor recomendação que se faz para a localização desses pontos é você seguir o layout e o arranjo lá dos móveis que foi previsto pelo arquiteto na elaboração dessa planta. Então, se você recebe uma planta e lá tem a previsão da localização desses móveis, aí fica mais fácil você fazer a distribuição desses pontos de tomada lá na sua instalação. Então, em ambientes como sala, dormitórios e similares, nós atribuímos uma potência de 100 VA por tomada. Lembrando que lá na área de serviço e na cozinha foi estabelecida uma potência de 600 VA para as 3 primeiras tomadas. Nesses demais ambientes como dormitórios, salas e similares, a potência que você vai atribuir para cada tomada é uma potência de 100 VA. No caso da sala de jantar e sala de estar, conforme os cálculos, nós temos um perímetro de 18,08 metros, dividido por 5 metros, que é a fração de perímetro que a norma determina. Nós tivemos um resultado de 3,62 tomadas, fazendo o arredondamento, nós teremos 4 tubos.
Nesse caso, para esses ambientes, como é adotada uma potência de 100 VA, nós teremos 4 tugs de 100 VA. Para o hall, nós temos uma potência de um perímetro de 7,7 metros, então, dividido por 5, nós resultaremos em 2 tugs. 2 tugs de 100 VA. Já no quarto, nós temos um perímetro de 11,4 metros, que vai nos resultar 3 tugs, cada uma com potência de 100 VA. Para a suíte, nós teremos um perímetro de 13,50 metros, que vai nos resultar em 3 tugs de 100 VA. Então, fizemos o dimensionamento das cargas de força no tocante às tugs desses ambientes, que nos resultaram esse quadro resumo. Então, para a sala de jantar, nós teremos 4 tomadas de 100 VA, resultando uma potência total de 400 VA. Na cozinha, nós temos 3 tomadas de 600 VA, que vai nos resultar uma potência total de 1.800 VA. No hall, nós temos 2 tomadas de 100 VA. No quarto e suíte, nós teremos 3 tomadas de 100 VA. Na área de serviço, nós teremos 2 tomadas de 600 VA. E em cada um dos banheiros WC1 e WC2, nós teremos uma potência de 600 VA. Então, feito isso, foi feito o dimensionamento das cargas de força no tocante às tugs. Então, fizemos o dimensionamento das tugs e a próxima etapa é fazer o dimensionamento das tomadas de uso específico. No tocante à tomada de uso específico, a potência que é atribuída a essa tomada é a própria potência do equipamento ou daqueles equipamentos que são alimentados por aquela tomada. Por que dizemos equipamentos? Pode ser que exista algum equipamento que ele tem mais de um ponto de alimentação. Então, se você tiver um equipamento que ele é acoplado, por exemplo, você tem um sistema de som que vai ser instalado em um determinado ambiente, e esse sistema de som ele é composto de vários módulos, e cada módulo tem uma alimentação independente. Então, nesse caso, você pode dotar aquele ponto de tomada como uma TUI, embora ela tenha várias tomadas de corrente. Então, nesse caso, quando um ponto de tomada for previsto para um uso específico, deve ser a ele atribuída uma potência igual à potência do equipamento a ser alimentado, ou a soma da potência dos equipamentos a serem alimentados naquele ambiente. Então, para essa unidade que estamos utilizando como estudo de caso, nós vamos atribuir os seguintes pontos. Um chuveiro elétrico para cada banheiro, com uma potência de 6.500 VA. Uma torneira elétrica de 5.500 VA a ser instalada na cozinha, na pia da cozinha. Um ar-condicionado tipo split no quarto, com a potência de 9.000 BTUs. Então, um ar-condicionado com a potência de 9.000 BTUs, ele tem em média aí uma potência de 8.500 VA, 850 VA. E um split no quarto, lá na suíte, com a potência de 10.000 BTUs, que gera em torno aí de uma potência de 1.100 VA. Então, o dimensionamento desses ar-condicionados ele foi feito em função da área. Ao final dessa lição existe as fontes nos quais fizemos o dimensionamento da potência de ar-condicionado para cada um desses ambientes. Então, em resumo, nesse dimensionamento das cargas da nossa instalação, nós dimensionamos inicialmente os circuitos de iluminação, dimensionamos as cargas de iluminação, posteriormente dimensionamos as cargas de tugs e, por último, dimensionamos as cargas relativas às TUIs. Então, nós temos sala de jantar e sala de estar, cargas de iluminação e tugs, cozinha, quarto, WC e WC1 e WC2, nós vamos ter cargas de iluminação, tugs e TUIs, e nos demais ambientes nós só teremos cargas de iluminação e tugs. Então, foi feito todo o dimensionamento da nossa instalação, o dimensionamento das cargas, tanto de iluminação de tugs quanto de TUIs. Feito esse dimensionamento da nossa instalação,
Agora nós já podemos fazer a divisão da instalação em circuitos terminais. Então, como nós temos circuitos de iluminação, circuitos de força, tanto tomadas de uso geral quanto tomadas de uso específico, existem algumas diretrizes para fazer o dimensionamento e a divisão desses circuitos, que é um assunto que veremos na nossa próxima aula.